Olá a todos, sou o professor Juliano Ramos, estou continuando o curso de Introdução ao Linux, o qual nós estamos abordando a distribuição Ubuntu Linux, que é uma distribuição de origem africana, e esse nome Ubuntu ou Ubuntu, né? Então a gente tem essa dificuldade na pronúncia dessa palavra. É uma distribuição que o significado dessa palavra é uma palavra africana, sul-africana, que tem o significado de humanidade para todos. Então, da ideia que quando essa distribuição ela foi criada, a empresa que mantém essa distribuição de GNU Linux é uma empresa chamada Canonical. O seu objetivo é que fosse uma distribuição que tivesse muito compartilhamento de informação ao redor dessa distribuição, muito apoio. Daí que vem esse nome, tá? O site oficial da distribuição é o www.ubuntu.com. É o site oficial que ele é mantido pela empresa Canonical. Então existem distribuições de Linux que são mantidas por comunidade, como o OpenMandriva, Fedora, OpenSUSE e distribuições que são mantidas por empresas. Então a gente tem SUSE, Red Hat e Ubuntu, que é mantido pela Canonical. No site oficial você tem a opção de download da versão servidor e download da versão desktop, que é o usuário comum, né? A versão para a gente usar no escritório. Então vou clicar aqui na opção desktop. Vou clicar aqui no botãozinho para download e ele me apresenta a versão 14.04 e é uma versão LTS. Porém aqui embaixo eu já tenho a versão 14.10 para download. O que vem a ser uma distribuição LTS? As distribuições LTS geralmente são mais utilizadas em servidores ou quando a pessoa precisa de uma distribuição estável e que vai ter um tempo grande de suporte. Então significa Long Term Support, que seria algo como um apoio a longo tempo, né? um suporte a longo prazo. E isso significa que essa distribuição ela tem de 3 a 5 anos de suporte. Esse suporte significa que vai ter atualização de segurança, que são os updates, tá? As distribuições que não têm LTS, como essa 14.10, geralmente ela tem atualização durante um ano e suporte durante um ano e já lança outra versão em seguida. Então a próxima versão agora vai ser a 15.04, que vai vir depois dessa 14.10, tá? Bom, vamos lá. E lembrando, 14 é o ano e aqui é o mês. Então a 15.10 vai ser agora em 2015, né? No mês 4, ok? Então essa distribuição ela vai sair no mês 4. Vamos continuar aqui. Qual eu recomendo para você fazer download? Da versão 14.04 ou da versão 14.10? Se você não vai utilizar em servidor e você quer ter o software mais recente, eu recomendo a 14.10. Agora, se você procura estabilidade, que é um software que tenha um teste grande e vai ter update por longo prazo, se você não gosta de ficar reinstalando distribuição de Linux, então vamos com a 14.04, tá? Só clicar no download, vai ser um arquivo .iso, então clicou download, ele pergunta se você quer doar alguma coisa, se não você pode falar que não quer doar nada, só quer fazer o download. E vamos clicar aqui. E aí vai aparecer aqui o download, que vai ser uma imagem .iso, ó, Ubuntu 14.04, e no final a extensão ISO, que é uma imagem de CD. Perfeito. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura, não só do Ubuntu, mas a estrutura do Linux em si. Então, temos lá aqui essa imagem, que ela simplifica um pouquinho. Então tem o hardware. Nós temos os módulos do hardware, que seriam os drivers, né, que vai fazer a placa Wi-Fi funcionar, a placa de som funcionar, o vídeo, etc. O kernel, tá? O shell, que são as linhas de comando.
que muitos chamam de modo texto, né? É o shell. E roda sobre o shell programas de modo texto. Nós temos o servidor gráfico, e o servidor gráfico mantém os gerenciadores de janela, como KDE, GNOME e aplicativos gráficos. O Linux em si, ele independe do servidor gráfico, diferente do Windows, que ele só tem um modo gráfico, né? E você chama um interpretador de comando. O Linux, ele funciona perfeitamente sem precisar de interface gráfica. Então, o servidor, por exemplo, o Ubuntu Server, ele não necessariamente tem a interface gráfica. Você pode instalar, mas ele padrão lá é sem interface gráfica. E aí você vai instalar um servidor Firewall, um servidor de internet. Você não precisa ter a interface gráfica, tá? Para o sistema ser bem rápido, porque o que consome memória RAM, placa de vídeo é a interface gráfica. No caso do Ubuntu, quando você instala desktop, ele vem com interface gráfica. É a interface gráfica chamada Unity. Então, o site oficial, para você saber mais sobre essa interface gráfica, é unity.ubuntu.com. Aqui você tem informações um pouco mais sobre o funcionamento da interface gráfica, com links para dicas e tudo mais, tá? unity.com, .ubuntu.com. Além do Unity, você pode ter outros gerenciadores de janelas, tá? O Unity é um gerenciador de janelas. Você pode ter outros, como, por exemplo, o GNOME. Então, o gnome.org é um gerenciador de janelas chamado GNOME. Tá? E qual que é o servidor? Aqui a gente viu, aqui tem vou abrir aqui, um servidor gráfico. Qual que é o servidor gráfico no caso do Ubuntu, né? O servidor gráfico, ele se chama Xorg, tá? Ele que é o servidor gráfico e ele que mantém funcionando os gerenciadores de janela, KDE, GNOME, tá? No caso do novo Ubuntu, tá em discussão que vai ter um novo servidor gráfico aí que não vai ser o Xorg, que vai ser um servidor chamado Mir. Mas isso ainda está em implantação. O Ubuntu 14.04 e o 14.10 ainda utiliza o Xorg. Tá? Então, gnome.org, temos o kde.org, que é uma outra interface gráfica também. O KDE é um pouco mais parecido com o Windows, então ele lembra um pouco o Windows 7, a interface gráfica. Tá? Então, para usuários que estão migrando aí, o KDE lembra um pouco mais. E tem, por exemplo, o XFCE, que é a interface gráfica que eu estou utilizando, a XFCE. Então, a interface gráfica, que eu estou falando interface gráfica, mas interpreta como gerenciador de janelas, tá? Esse gerenciador de janelas, ele independe aí da distribuição de Linux que você está usando. Eu mesmo não estou utilizando o Ubuntu, estou utilizando uma outra distribuição chamada Triskel, mas eu instalei nela o XFCE, e você também pode instalar no Ubuntu o XFCE, tá? Falar um pouquinho mais sobre as variações. Então, eu tenho, por exemplo, o Xubuntu. O que seria o Xubuntu? Xubuntu é um Ubuntu, tá? Que vem já por padrão com o gerenciador de janelas XFCE, que é esse que eu estou utilizando. Por que eu gosto de usar esse gerenciador de janelas? Porque ele é bem leve, tá? Então ele não consome muita memória RAM. Tem o Kubuntu, que vem com a interface gráfica KDE, que é aquela que eu disse para vocês, parece um pouco aí com o Windows 7. E tem o Gnome Ubuntu. O Gnome Ubuntu, o site é ubuntugnome.org, ele vem com a interface gráfica Gnome, tá? Então ele vem com a interface gráfica Gnome. Eu já posso fazer download e instalar a versão que eu queira. Nada me impede também de eu pegar aqui a versão oficial e instalar depois essas interfaces gráficas. E a gente vai até ver isso à frente aí no curso, tá? Então, estamos lá no portal do aluno. Vem lá, gratuitos, Introdução ao Linux, que é esse curso que a gente está fazendo. Se você está acompanhando o curso pelo canal, eu recomendo que você se matricule no portal do aluno, que é tux4.com.br/elearning. Por quê?
Porque você se matriculando no portal do aluno, você vai ter o certificado, você vai ter um grupo de apoio, você tem um material aqui, ó, de apoio que vai te dar todo esse suporte, tá? Então, basicamente essa aula é uma aula explicando um pouquinho sobre a distribuição. Eu vou abrir aqui a distribuição em si, para a gente ver a primeira tela aqui do Ubuntu. Então eu tenho uma máquina virtual com o VirtualBox, e nós vamos ter a próxima aula, a gente vai aprender a criar uma máquina virtual, tá? Então eu vou abrir aqui a minha distribuição que está instalada aqui. Deixa eu iniciar ela. E eu vou abrir a minha distribuição de Linux. Deixa ele carregar aqui o Ubuntu para a gente ver a primeira tela desse sistema operacional. Uma coisa interessante aí para a gente refletir um pouquinho é que distribuição de Linux não é versão de Linux. O Linux, ele é o kernel, ele é o núcleo do sistema operacional, né? Então o Linux, Linus Torvalds, como eu já falei nas outras aulas, que foi o criador do kernel, e hoje ele é o atual mantenedor, ele mantém esse kernel. Você pode pegar esse kernel, fazer download, né, instalar em qualquer distribuição de Linux. Então, as distribuições, elas não são versão do kernel. O kernel é um só. A gente está usando o kernel Linux, tá? Quando você está usando o kernel Linux, você pode estar usando o kernel BSD ou outro kernel. Mas quando você está usando o kernel Linux, não existem versões diferentes em cada distribuição. Então, o Ubuntu não é um kernel Linux, e no Debian outro kernel Linux, e no Slackware outro kernel Linux. Não. Todos eles estão no kernel. O que muda é esses pacotes de aplicações gráficas, gerenciadores de janelas, aplicativos, facilitadores aí de configuração de coisas que você tem na sua distribuição. É isso que vai diferir, que vai diferenciar uma distribuição da outra, tá? Bom, então, primeira tela do Ubuntu, vamos fazer login. Na primeira tela do Ubuntu, a diferença que quem está vindo do Windows é que no Windows a barra de tarefa ela fica na parte inferior da tela, e você vai ter uma diferença gritante assim que você iniciar, que você vai ver que o Ubuntu, a barra de tarefa ela fica no lado esquerdo. Então aqui é a barra de tarefa do Ubuntu e ela se chama Dash, tá? Tá no material complementar aí quando você fizer download. E quando você clica aqui no menu, no Windows a gente chama lá menu iniciar, né? Aqui a gente chama de menu Dash, tá? O menu, ele foi feito para que a gente encontre as coisas digitando. Então você pode encontrar tanto conteúdo do seu computador quanto conteúdo da internet. Esses conteúdos da internet a gente chama de lentes. Então se você clicar aqui, ó, filtrar resultado, você vai ver que tem uma série de lentes que estão ativas e outras não estão ativas por padrão, que você pode ativar para você fazer pesquisas na internet. Então, por exemplo, aqui deixa eu descer aqui um pouquinho a tela. Você pode escolher a lente que você quer no seu computador, Shotwell, Picasa, para procurar coisas no Flickr ou no Facebook. Então vamos começar aqui digitando o nome de um programa, o Writer. Então você digitou ali, ele encontrou para você o programa Writer, tá? E ele trouxe referências aí do Writer, que são referências da internet, o que ele achou algo parecido. Ele fez pesquisas na internet sobre algo que ele achou parecido. Então, por exemplo, aqui eu vou ativar a Wikipédia. Então, eu vou ativar aqui a Wikipédia e vou digitar aqui Linux. Então, ele já vai fazer uma busca de conteúdo na Wikipédia aqui sobre Linux, ó. Então, ele já vai encontrar aqui conteúdo aqui, ó, referência. Ele já está achando coisa aqui na Wikipédia aqui sobre Linux. Então, o menu Dash ele foi feito para ser um menu de acesso facilitado para você encontrar tudo que você precisa. Outra coisa que você vai perceber deixa eu mudar aqui um pouquinho aqui a maneira de eu trabalhar. Outra coisa que você vai perceber é que você vai perceber que os botões de janelas, minimizar, maximizar, restaurar, eles estão do lado esquerdo. Então, minimizar, o fechar e o restaurar estão do lado esquerdo, que lembra um pouquinho aqui o sistema operacional Mac, né?
Tem aqui do lado esquerdo. Quando você abre um programa, então você tem os programas favoritos que vem aqui na barra do lado esquerdo. Ele mostra aqui uma setinha, significa que você tem um programa aberto. Se eu abrir outra instância desse programa, botão direito, mandei abrir mais um, ele vai abrindo mais setinhas aqui em cima, tá? Por exemplo, eu vou abrir aqui o LibreOffice. Então, deixa eu abrir aqui o LibreOffice, que é o editor de texto, seria comparável ao Word, né? No caso da Microsoft. Botão do lado direito, New Document, vou abrir mais um documento. Então, agora eu tenho dois LibreOffices aqui abertos. Eu posso alternar com Alt Tab, né? Então, ele vem lá e ele mostra aqui, quando eu venho com Alt Tab, setinha do mouse, as opções que eu quero usar, tá? Fechar aqui o LibreOffice. Quando eu quero colocar um programa aqui na barra de tarefa como favorito, é só digitar o nome desse programa. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou digitar aqui calculadora. Calculadora já está ali. Então, deixa eu abrir aqui um outro programa aqui. Vou digitar o Gedit. Então, vamos lá, Gedit. Clico seguro e arrasto aqui para dentro da tela e eu coloco ele lá como favorito. Ó. Agora o Gedit está como favorito, tá? Então, essa primeira videoaula, gente, é só uma pequena demonstração do poder que a gente tem aqui da interface gráfica do Unity que vem no Ubuntu. E falamos um pouquinho aí sobre o que é LTS, né? O que é a distribuição em si. Na próxima aula, para quem está acompanhando pelo portal do aluno, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho do conteúdo complementar, história do Ubuntu, etc. E vamos começar a falar um pouquinho sobre máquina virtual. Para instalar o Linux no VirtualBox, se você tem um Windows, ainda está com medo de vir instalar o Linux nativamente, eu recomendo que você instale nativamente, mas às vezes você está com aquele receio, você quer conhecer primeiro o sistema, não tem problema, você vai instalar o VirtualBox no Windows e vai rodar o Linux dentro do seu computador com Windows, fazendo uma virtualização. Tá ok? Obrigado, a gente se fala lá na rede Tux, né, tux4.com.br. Vamos que vamos, até a próxima aula.